Eu sou humano. E, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito bom dia, pessoal. Bom dia a todas, bom dia a todos vocês. Segunda-feira, 22 de setembro de 2025 e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com o Vassoler. Taca a vinheta, produção! Vamos lá, pessoal. Olha aqui, gente. Tá chegando uma pessoa aqui falando assim, ó. Jean Fábio Carvalho tá dizendo que blindagem tem a esquerda. É mesmo, Jean? A esquerda tem a blindagem? A gente vai falar hoje sobre a PEC da blindagem. A extrema-direita, no Congresso Nacional, propôs uma PEC para blindar líderes de partidos políticos e congressistas, deputados federais e senadores de quaisquer processos judiciais se a Câmara, se o Legislativo não disser que se trata de crimes. Jean, pergunta a você aqui, educadamente, tá? É a esquerda? É o campo progressista que está propondo isso? O Nicolas Ferreira, Jean, é da esquerda, não? Ao que eu saiba, é o campo da extrema-direita e os fisiológicos do centrão que estão propondo isso. Então a gente vai analisar que interesses estão por detrás dessa PEC da blindagem. Vamos analisar isso, que é da mais alta importância, eu não diria só para a continuação da democracia do Brasil, mas do próprio tecido civilizatório no Brasil. Não é qualquer coisa que está em jogo aqui. Né? Não é qualquer coisa que está em jogo aqui com essa coisa asquerosa da PEC da blindagem, a respeito da qual a gente vai falar aqui. Mas quais são os interesses? Porque a gente tem que fazer um discernimento aqui, estabelecer um discernimento entre uma análise mais conjuntural e uma análise mais estrutural. As duas são assustadoras, apavorantes. Vamos entender isso hoje em mais essa aula ao vivo aqui com o Vassoler. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, ou um super chat, que é uma pergunta paga, e eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site
www.universidadevirtual.com.br. Pessoal, vamos lá. Todas as pessoas que defendem, um abraço aí pro pessoal da TV 247, hoje eu estou tomando um cafezinho aqui na canequinha da nossa querida TV 247. Todas as pessoas que defendemos não apenas o sistema político democrático, político social democrático no Brasil, e para além dessa defesa do sistema político brasileiro, todos aqueles que defendemos a civilização brasileira, entendemos que crimes de corrupção, crimes do Código Penal, infrações civis, que tudo isso deve ser punido, independentemente da situação econômica ou política da pessoa. Quaisquer pessoas que cometam crimes devem ser punidas dentro do rigor da lei, devem ser punidas. O que os congressistas estão fazendo nessa abjeção chamada PEC da blindagem, ou na verdade, vamos chamar pelo nome que essa PEC tem: PEC da criminalidade, PEC da bandidagem, PEC da safadeza, o que vocês quiserem. É que se blindem os congressistas de quaisquer processos que venham a sofrer, eventualmente, aí e tudo mais, né? Aí, gente. E isso, gente, e ontem, por todo o Brasil, houve manifestações em várias capitais brasileiras, houve formidáveis manifestações aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, gente. A Avenida Paulista lotadaça, mas lotadaça. Rio de Janeiro, Salvador, nas Alagoas, no Recife, as capitais brasileiras lotadas com as pessoas. E essa é uma pauta, gente, importante para o campo progressista. Por quê? Porque ela tem a capacidade de aglutinar muitas pessoas para além, digamos, só do campo progressista, que tem cerca de 1/3 da população brasileira. Ela chega até pessoas que votam sei lá, que tem uma posição mais de centro, ou no máximo até centro-direita, porque é o fim da picada. Conjunturalmente. Então vamos fazer duas análises aqui: conjunturalmente e estruturalmente. A análise estrutural não é mais de médio prazo, já é de curto prazo, e atende aos interesses de facções criminosas que estão tomando a sociedade brasileira e a economia do Brasil. Isso é radicalmente assustador. E a análise conjuntural, ela se relaciona a quê? Há 2 semanas, salvo engano, houve o julgamento do nazifascista Jair Bolsonaro, condenado, né, o criminoso, o golpista, o criminoso condenado e futuro presidiário Jair Bolsonaro, foi condenado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, como nós sabemos, né? Bolsonaro e os nazifascistas da Caterva. Bolsonaro e Caterva, né, foram condenados num julgamento totalmente histórico para o Brasil. Primeira vez ali que generalíssimos são postos no banco dos réus, né? Claro que você vê uma reunião de Michel Temer e Aécio Neves. Nossa Senhora. 2 golpistas mores. O Aécio Neves é o camarada da reunião da não aceitação da derrota da Dilma, da sua derrota e da vitória da Dilma Rousseff em 2014. Abriu as comportas do golpismo no Brasil. E o Michel Temer, bom, aí é o golpista mor, né? Ex-vice-presidente, né? Ex-vice-presidente da República, né? E depois presidente, se tornou presidente a partir do golpe de Estado, do golpe parlamentar que apeou a Dilma Rousseff do poder, né?
E eles querem, obviamente, fazer, agora não é PEC da anistia, PEC da dosimetria. Ah, é o fim da picada, é a piada, é a pizza brasileira. É essa piada, né? De fazer com que no Brasil nunca haja punição para os golpistas mores. O Brasil é ultra punitivista para os mais pobres, ultra punitivista para os mais pobres. Agora, para os testas de ferro das classes dirigentes e para os próprios membros das classes dirigentes, que às vezes são membros de grupos políticos, aí você tem impunidade à farta. Então, por causa desse julgamento, numa disputa que continua entre o poder legislativo e o poder executivo, né, está havendo uma disputa, que é o golpe continuado. Essa PEC da blindagem, junto com a PEC da anistia, são duas medidas golpistas, de continuação golpista. Esse é o aspecto conjuntural. Agora, estruturalmente, se já é horrível conjunturalmente, estruturalmente, gente, é de vomitar, para dizer o mínimo. Por quê? Pessoal, aqui em São Paulo, o estado de São Paulo, mas falando da cidade de São Paulo, existe uma facção criminosa que, infelizmente, todas as pessoas já conhecem, cujo nome eu não vou mencionar, mas todo mundo já conhece, já sabe qual é. Ela domina setores e mais setores da economia aqui da cidade de São Paulo. Olha, muitas pessoas falam de postos de gasolina, estacionamentos, esses empreendimentos imobiliários que vão subindo aos borbotões pela cidade. Nós ficamos aqui com, olha, olhos bem abertos, cabelos em pé, porque, e aí, gente? É economia, é dinheiro que vem da economia legal? Eu não vou dizer real, porque ainda que se trate de um dinheiro fruto da economia dita paralela, ele é real. E a gente tem que entender, eu moro aqui na Zona Oeste de São Paulo, tá, gente? Perto da Zona Oeste de São Paulo tem um município aqui, procure na internet, cujo prefeito já foi acusado, ou antigo prefeito, já foi acusado de ser partícipe dessa facção criminosa. Já foi preso. Procurem, que vocês vão saber. Então, não é que essa facção é de São Paulo e tem a do Rio de Janeiro. As duas são conhecidas por siglas, né? A do Rio tem 2 letras, a de São Paulo tem 3 letras. Esse pessoal não está apenas lavando dinheiro na economia da luz do dia, vamos dizer assim. Esse pessoal está fazendo lobby. Lobby. O que é lobby, Vassoler? Lobby é investimento privado na campanha de congressistas, deputados federais e senadores. Isso também vale para vereadores, para prefeitos e tal, deputados estaduais. Além de lobby junto ao executivo, é que agora com o governo progressista há menos permeabilidade para isso. Para quê que estão fazendo lobby? Você faz lobby porque, por exemplo, se você faz parte de um pool de montadoras, interessa que o metrô chegue ao ABC Paulista? Não, porque menos gente vai comprar carro. Vocês estão ouvindo isso? Interessa para o lobby dos convênios de saúde um SUS mais forte, melhor? Interessa para o lobby das escolas particulares a melhoria do ensino público? Por aí vocês vão entendendo. O lobby, gente, é o que eu chamo de terceiro turno das eleições brasileiras. Se nós eventualmente ganhamos no segundo turno, como ganhamos civilizatoriamente contra o nazifascismo em outubro de 2022, perdemos no terceiro turno, porque são esses lobistas que se veem verdadeiramente representados pelos congressistas cujas campanhas políticas são financiadas pelo lobismo. Deu para vocês entenderem? E agora, a coisa mais vexatória, vergonhosa, criminosa, é essa PEC da bandidagem, querendo blindar quem? O crime organizado ou representantes do crime organizado no Congresso.
Quer dizer, então, que você comete violência doméstica, dirige bêbado. Estou dando os exemplos que aconteceram já no Congresso brasileiro. Não te acontece nada? Quer dizer que o Congresso está, o Legislativo está acima do Judiciário? Está acima do Código Penal ou do Código Civil para dizer o que é crime ou infração e o que não é? O que é isso? Então, aqui, gente, existe uma questão estrutural importante. O Brasil está caminhando para se tornar, se é que em boa medida já não se tornou, um narco-estado. A facção criminosa com sede em São Paulo já atua em 28 países. Eu vou repetir: 28 países. O que é isso? Quando eu estava morando em Portugal, lá em Braga, cidade ao norte de Portugal, um dia eu estava no restaurante, aí chegou o garçom lá, que sabia que eu era brasileiro, tantas vezes eu frequentava o restaurante, já conhecia a rapaziada, já bati um papo. Ele se virou para mim, uma hora, e falou assim: Ô Gajo, o que é PCC? Aí eu olhei para ele e falei: hã? Como assim? Como é que você sabe o que é isso? Você vê que a gente está sempre atrasado em relação à factualidade, né? A gente é sempre contrafactual, digamos assim. E aí, eu expliquei para ele o que era PCC. Eu falei, mas por que você está me perguntando isso e como é que você soube disso? Porque nós estamos em Portugal. Isso é um problema lá do Brasil. Ele falou, não é mais um problema do Brasil. Eu vi na televisão aqui que funcionários do consulado de Portugal em São Paulo e no Rio foram presos, foram demitidos e presos, depois presos, porque haviam emitido vistos, dando, acobertando, obviamente que deviam ter recebido propina, para tanto, vistos para que agentes aí, membros dessa facção e da outra do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, pudessem ir a Portugal e eventualmente aliciar funcionários do porto para receptação da droga exportada nos navios. Vocês estão ouvindo isso? Vocês fazem ideia de quanto é o quilo da cocaína em Amsterdã, em Paris, em Londres, em Madrid? Vocês acham que é mais barato ou mais caro do que aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro? O que vocês acham? Não é difícil saber, né? Olha a paridade euro-real. Como é que está? Em benefício de quem está? Essa dinheirama está sendo lavada, porque são bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E ela vai sendo lavada em vários setores. Logo, logo vai chegar o momento de o Brasil ter que fazer o que a Colômbia fez. Vai ter que legalizar um monte de coisa que está aí fantasma, no limbo entre a legalidade e a ilegalidade, porque a economia dita do dia, ela já é municiada pelos vampiros da noite. Percebem? E nós temos domínio de regiões. Quem acha que milícia, que são grupos corruptos da polícia, e narcotraficantes são grupos rivais, quem pensa assim, escreve aqui no chat ou deixa no comentário que eu tenho uma touquinha do Papai Noel. Para essas pessoas eu vou dar uma aula com a touca do Papai Noel, porque essas pessoas ainda acreditam em Papai Noel, só pode ser. Então, são uma mesma coisa, são duas coisas que são duas faces de uma mesma moeda, gente. Essas áreas controlam, esses grupos controlam territórios nas periferias das grandes cidades brasileiras, controlam regiões inteiras. O Rio de Janeiro, por exemplo, gente, é longa a história de que o Brizola teve que negociar na década de 80. Ele não conseguia construir um trilho de trem se não eventualmente conversasse com grupos narcotraficantes. Não que ele estivesse aceitando o narcotráfico, mas é que eles tinham poder real sobre regiões. Vocês estão ouvindo isso, gente? Isso é aterrador. E essa PEC da bandidagem, essa PEC da blindagem, ela é uma maneira de
blindar justamente, proteger os representantes, porque eu não vou falar nomes, mas vejam, observem com muito cuidado quais foram os parlamentares que votaram na Câmara dos Deputados, que agora parece que foi para o Senado, quais foram os parlamentares que votaram a favor dessa abominação. Porque se votaram a favor, o que é? Algum rabo preso devem ter. E eu quero aqui dizer que houve de 8 a 12, agora me falem, se alguém souber o número exato de parlamentares do Partido dos Trabalhadores que votaram a favor dessa PEC da bandidagem. Vocês que votaram, vocês do partido, quem do Partido dos Trabalhadores? Obviamente que não foi todo mundo, pelo amor de Deus, é uma minoria. Mas aqueles do Partido dos Trabalhadores que votaram a favor dessa PEC da bandidagem, da blindagem, deveriam ter vergonha de pertencer ao Partido dos Trabalhadores, dada a história formidável do Partido dos Trabalhadores. Isso é uma vergonha, isso é uma abominação. E aí, gente, eu quero lembrar vocês que na Colômbia chegou um momento em que Pablo Emílio Escobar Gaviria, que todas e todos nós lamentavelmente conhecemos como Pablo Escobar, que já recebeu série colombiana e série do Netflix. Um cara que virou ultrabilionário. O cara foi candidato à presidência da Colômbia. Caiu por terra. Não deixaram que um narcotraficante pudesse assumir o posto mor da Colômbia. Colômbia, cuja economia, em boa medida, dependia do narcotráfico. Uma tragédia. Mas ele se candidatou. E muitos daqueles que abominavam o Pablo Escobar eram sujos falando mal lavado, se é que vocês me entendem, né? Vocês querem isso para o Brasil? Portanto, eu quero aqui aplaudir todas as pessoas que estivemos na rua ontem, dia 21 de setembro, para protestarmos democraticamente e maciçamente e massivamente contra a PEC da bandidagem. Porque esses são os interesses por detrás dessa PEC. Se você coloca em status especial líderes de partido político, eu não sou jurista, mas eu sei que a figura do partido político é uma figura de direito privado, não público. Qual é o status diferenciado? Qual a caracterização jurídico-política especial para um líder de partido político para que ele tenha alguma isenção? Será que o líder de partido político pode ser, não de todos, mas será que alguns podem ser testas de ferro de crime organizado? Não? Porque o dinheiro é muito grande, o aporte financeiro é muito grande. E agora, gente, com essas emendas do relator, o Congresso está abocanhando fatias do erário do Executivo, está drenando recursos diretamente para as bases. Bases compostas por vereadores e prefeitos que recebem dinheiro. Tchan, 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 tchan. É difícil saber de onde, não? Também de crime organizado, muitas vezes. Então, essa PEC, ela visa estruturar legalmente a ilegalidade que já graça na estrutura histórico-social do Brasil há um bom tempo, com o fortalecimento das organizações criminosas. Do lado da Cosa Nostra, da Camorra, máfias italianas, do lado da Yakuza, a máfia japonesa, do lado da Vorie Visakonie, dos ladrões segundo a lei da Rússia, logo, logo as máfias brasileiras, Comando Vermelho e PCC, CV e PCC, vão despontar com muita força. Tá claro isso para vocês, gente?
essa aula é uma aula de intervenção para que a gente entenda os interesses por detrás. Não são só interesses relacionados ao golpismo que hoje graça no legislativo, contra o judiciário e, claro, contra o executivo progressista. Não são só esses os interesses. Esses são conjunturais. É o golpe continuado. Se a extrema-direita voltar ao poder, e nós sabemos a ligação narcomiliciana que a extrema-direita tem, nós sabemos, nós conhecemos. É o fim da civilização brasileira. Não é o fim apenas do sistema político democrático no Brasil. Aí não vai ser a PEC da bandidagem, aí vai ser a nação da bandidagem, a cúpula comandada pelo crime organizado. E eu vou dizer uma coisa, desde que eu acompanho política, e eu acompanho política desde novinho, a primeira vez em que eu me vi na vida acompanhando política foi aos 8 anos de idade, na eleição de 1989, quando Luiz Inácio Lula da Silva ficou em segundo lugar, perdendo para o candidato da Rede Globo, produzido pelo Roberto Marinho e Fernando Collor, que a gente sabe onde está hoje, né? Onde é que está o Fernando? Fernando Collor! Tá onde, fio? Outro condenado pela justiça brasileira. Tá onde? Então, desde que eu acompanho política, assistindo aos canais conservadores ou à mídia golpista, a gente ouve que política é coisa de bandido. Política é coisa de pessoa desonesta. Claro, quanto mais os meios de comunicação a serviço do golpismo, a serviço da Casa Grande, deslegitimarem a política, mais o povão achincalhado, achacado, enxovalhado, explorado, aceitará ser exército industrial de reserva, ganhar pouco, como nós sabemos. Agora, com o que está acontecendo nesse momento, que é reflexo, que é síntese de todo um processo social e histórico de fortalecimento do crime organizado e da sua entrada maciça na estrutura de Estado, a população de fato vai entender, e já está entendendo, que o lobby busca representação de si mesmo, e se ele é eivado de criminalidade, a PEC da blindagem é só a admissão, a incorporação do que já se dá no plano da realidade. Fora, obviamente, das duas casas legislativas do Brasil. Tá claro aí, gente? Fassoler, isso é muito preocupante. Muito preocupante? Preocupante era a situação há 10, 15 anos. É revoltante, é nauseante, é amedrontador e assustador. Tá bom, gente? Então era isso, gente, que eu tinha a falar a todas e a todos vocês em mais essa aula aqui ao vivo com Vassoler. Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. E acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Finda mais uma aula com Vassoler. Taca a vinheta, produção.
começou a